CNP de Educação Especial e gostaria de convidar vocês a pensar um pouquinho sobre o exercício da inclusão. Nós temos ouvido muito falar hoje na sociedade sobre inclusão. E se a gente pensar, a gente ainda está vivendo um processo de inclusão. Se a gente olhar à nossa volta, as igrejas, a própria escola, os ambientes onde nós visitamos, nós vemos que nem todos estão totalmente adaptados para todas as pessoas, até mesmo para idosos, crianças pequenas. Então, nós estamos vivendo esse processo de inclusão, entendendo as necessidades de cada grupo e nos adaptando para isso. Da mesma forma, a escola também está vivendo esse processo de inclusão. Então, o nosso objetivo agora, nesse momento, é pensar sobre este tema de maneira leve, de maneira reflexiva, sem imposições, mas com esperança olhando esses avanços. Nós temos hoje na rede mais ou menos 1.000 crianças que são assinaladas, né, no sistema com deficiência. E atendemos na nossa salas de recurso, no atendimento especializado, CRP, em média, metade desses alunos, um pouco mais da metade desses alunos. Então, é um público grande, que estão espalhados nas nossas escolas e que nós precisamos ter um olhar diferenciado para eles. Nesse primeiro PowerPoint, eu gostaria de fazer uma analogia, então, para a gente avançar nesses pensamentos. É uma analogia, pode pôr o primeiro PowerPoint, Marel. Nós vamos pensar a respeito de um parque de diversão, de uma visita ao parque de diversão, e como a gente poderia pensar em relação à escola também, fazendo essa analogia com esse ambiente. Então, vamos lá, a gente levando um grupo de alunos, seja de crianças, ou até adultos mesmo, os nossos colegas, né? Vamos fazer um passeio ao parque, e daí nós temos várias possibilidades, como brinquedos diferentes, como um circuito gastronômico, digamos assim, como um passeio só mesmo contemplativo, ou temos também o teatro musical, um espetáculo, né, de teatro musical. Eu tenho certeza que cada um de nós vai fazer um trajeto diferente por essa visita. Da mesma sorte as crianças, elas vão escolher aquilo que mais agrada a cada uma delas nesse percurso. E aí, eu tenho certeza que ao final desse passeio, dessa visita, é possível a gente garantir que elas se divertiram, assim como nós também, adultos podemos pensar nessa possibilidade. E aí a gente vai fazer, então, um link em relação à escola. O que isso tem a ver com minhas quatro paredes, né, dentro do ambiente escolar, na minha sala de aula? A gente também precisa levar para esse aluno essa garantia de aprendizagem e satisfação nesse processo. Então, por mais que cada um tenha o seu trajeto, o seu percurso de aprendizagem dentro da sala de aula, e eu preciso olhar para essas necessidades, a escola precisa garantir essa satisfação no aluno em relação a esse percurso. Então, da mesma forma que eu preciso garantir, pensar nesse aluno que consegue corresponder àquilo que eu proponho na sala de aula, eu preciso também pensar nos meus alunos com deficiência, no aluno opositor, que, né, às vezes quer debater, né, com a gente em sala de aula, o aluno bagunceiro, o aluno tímido, o aluno que tem dificuldade. Então, para todos esses alunos, a gente precisa garantir esse olhar. No próximo slide, a gente tem, então, uma coisa interessante para pensar. Que diz o seguinte, se todos são diferentes, por que ainda hoje temos a cultura, né, de ensinar a todos da mesma forma, de pensar nos mesmos resultados? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa pensar e fazer a respeito dela. No outro slide, ele então chama a nós, professores, né, a ampliar, então, a nossa visão. O próximo slide é uma declaração, então, dessa conferência que houve em Salamanca, e ele justamente fala sobre esse incluir todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola. Então, é um olhar que a gente precisa abrir. Mas, será que é algo que nós realmente possamos fazer? O que seria acessível, palpável? A gente pode falar de macroestrutura e é governamental, mas eu e você, dentro da sala de aula, o que nós poderíamos pensar a respeito disso? Eu acredito que sim, é possível a gente mudar essa realidade e pensar sobre isso. Será que mudando o meu olhar,
a respeito dessa situação, de como eu vejo essa situação, faz isso ser mais acessível a mim, a minha sala, ao meu ambiente escolar. Na próxima imagem, a gente vai ver um desenho, né, de um rinoceronte, e todos os quadros que vocês observarem aí mostram o olhar desse rinoceronte diante das imagens que ele projeta, que ele faz, que ele desenha. E olha que interessante, a maneira como eu me olho é a maneira como também olho o mundo ao meu redor. Então, se eu vejo impossibilidades, se eu vejo dificuldades, se eu vejo faltas, se, na verdade, eu vejo apenas coisas ruins, eu estou revelando o meu interior. Eu estou revelando as minhas expectativas, eu estou revelando a minha visão de mundo. E aí, não é fácil mesmo lidar com as nossas limitações, né? Com as angústias que nos rodeiam. Eu estava vendo as mensagens aí no chat, e daí todo mundo evidenciando isso, que a gente realmente tem vivido um tempo difícil. Mas a gente precisa olhar para a gente mesmo. O próximo slide vai trazer essa abordagem, né, de um autor chamado John Powell, e ele traz 3 dicas de exercícios de autoconhecimento. A gente precisa olhar para a gente mesmo, por mais que a vida esteja ocupada, cheia de afazeres, mas esse exercício pode ser feito começando com a gente mesmo. E aí ele ensina 3 dicas a respeito desse olhar para si, de amar a si mesmo, que é o primeiro, amar-se incondicionalmente, entender e atender às nossas próprias necessidades e perdoar as nossas falhas. Então, o que nós precisamos pensar a respeito disso? Será que eu olho para o espelho e me vejo e me amo? Olho essa imagem e amo essa imagem que eu vejo? Será que quando eu acordo eu sei quais são as minhas necessidades hoje? O que eu preciso fazer para atender às minhas necessidades? E, por fim, quando eu não faço uma coisa que seria julgado certo, né, uma falha, será que eu consigo me perdoar, me abraçar, né, cuidar de mim, me acalentar, digamos assim, diante dessa falha que eu tive, que eu tomei, ou eu sou muito exigente, né, e eu passo por isso, viu, gente? Sou muito exigente e faço esse tipo de olhar por mim, né? Então, acredito que o primeiro passo para a gente incluir o outro é esse processo de incluir a si mesmo. Então, a gente precisa ter esse olhar de amor para a gente mesmo, para que isso possa ser transferido, transbordado para o outro. Pode passar o próximo slide. Daí os frutos vão aparecer. Essa mensagem diz assim: a vida transforma, o amor transborda. Essa transformação não é simples e ela dói. Por isso é um passo por vez e sempre. Porque não é automático. A gente sempre vai parar nisso e pensar a respeito disso, e refletir sobre isso, e voltar no mesmo lugar, e avançar mais um pouco. Então é a vida, a gente é humano, então vai passar por esse processo. E o mais interessante é que a gente vai vendo o resultado disso, à medida que nós vamos avançando, que é o próximo ponto, que a gente consegue, então, oferecer aos outros, aqueles que estão à nossa volta, o que eu tomo para mim. Consigo, então, amar incondicionalmente, entender e atender as necessidades do próximo, perdoar e esquecer essas faltas que os outros também me cometem. Mais uma vez, não é fácil, né? A gente vive em sociedade, nós não somos animais irracionais, mas nós temos sim a possibilidade de pensar e reagir diferente, mesmo que isso nos custe. Isso é um exercício. Tem dia que a gente vai acertar, tem dia que a gente não vai acertar, e a gente vai nesse processo de aprendizagem e de crescimento. E pensando então, voltando ao aluno, né, nós vamos para o próximo slide, concatenando todas essas ideias, uma coisa que a gente precisa pensar: todo aluno ele pode aprender. Temos que ter isso em mente. Observe o seu aluno, entenda o seu aluno. Quais são as suas dificuldades? Quais são as potencialidades, o que ele pode alcançar, independente da questão da deficiência ou da dificuldade, independente do que ele tem, dos problemas emocionais, né, que ele traz para a sala de aula. E interessante é entender o que ele precisa aprender, o que ele precisa levar para a vida dele. Talvez um daqueles alunos não precise levar todo este conteúdo, toda essa bagagem, é muita coisa para ele, é difícil dele absorver. Mas diante de tudo isso que eu posso ensiná-lo, o que ele pode levar para a vida dele? Então, isso é uma reflexão que você, professor, pode fazer. Também, nós precisamos ter empatia. Se coloque no lugar dessa família. Veja sua dor, sua trajetória. Quantas vezes essa família levou não,
Quantas vezes essa família precisou de um atendimento na UBS ou de um atendimento mais específico, mais especializado e não conseguiu. Nós atendemos um público que não é tão abastado, então depende desse atendimento do posto de saúde, da nossa saúde, e a gente sabe como é que é. Então, se colocar no lugar dessa família e perceber que nem sempre as possibilidades estão ali tão acessíveis, e aí esse aluno chega na sala de aula e mais uma vez é rejeitado, mais uma vez é negado a ele o que nós podemos oferecer. Então, é a gente se colocar no lugar dessa família e entender que ali nós temos seres humanos que sentem, que muitas vezes não conseguem nem lidar, não tem nenhuma conversa como essa que nós estamos tendo aqui, de empatia, de autoconhecimento, de amor a si mesmo, não sabe nem o que é isso, como fazer isso, como aplicar isso na sua vida. Então, nós precisamos ter empatia a respeito daqueles que estão à nossa volta e esse público que nós recebemos. E, professor, a foco no ensino e na aprendizagem é aquilo que está nas suas mãos, é o que você estudou para fazer. Então, o único que pode garantir a esse aluno o ensino acessível é você mesmo, porque nós temos esse conhecimento nas nossas mãos, nós precisamos ajudar esse aluno, transformando e empreendendo estratégias, alcançar esse aluno por meio disso, dessa possibilidade, dessa ferramenta que o professor tem. Nós vamos, finalizando aqui a minha fala, assistir um videozinho, é um filminho curto, mas eu quero que você leve ele como um incentivo. A gente precisa levantar a cabeça diante das nossas pressões, né, externas. Só você sabe o que acontece dentro da sua sala de aula, eu sei disso, porque já estive. E o objetivo desse vídeo é te ajudar a levantar a cabeça, enfrentar o desafio e transbordar, transcender tudo que é de bom para as pessoas que estão à sua volta. A gente não vai tirar os problemas da nossa frente, mas a gente vai aprender a lidar com eles de maneira diferente, tá bom? Tenham um bom vídeo e até a próxima.